Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Robert e hoje eu quero continuar o conteúdo que nós já começamos na aula passada. Nós vamos falar sobre a ginástica de condicionamento físico e a aula de hoje é sobre frequência cardíaca. Então, como vocês podem observar, essa aula de hoje é voltada para o 6º e o 7º ano. A ginástica de condicionamento físico está contemplada da BNCC com o código EF89-EF07. que é o conteúdo aí para você que está no 6º e 7º ano. Vamos dar então início à nossa aula. Então a aula de hoje é sobre frequência cardíaca. O que a gente precisa entender é que a frequência cardíaca é o número de vezes que o nosso coração bate em 1 minuto. Para nós podermos entender melhor esse conteúdo, a gente precisa entender mais sobre o nosso corpo. Então, para a gente entender como funciona o nosso coração, quero dizer para você que o nosso coração é um músculo que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Então, todos os nossos músculos, todas as partes do nosso corpo são irrigadas pelo sangue que é bombeado pelo nosso coração. E como você pode observar aqui na imagem, assim é o funcionamento do nosso coração. É um pouco diferente do coração que talvez você está acostumado a ver, né? Aquele coração do Dia dos Namorados, ele é um pouco diferente. Algumas curiosidades, então, para nós iniciarmos já, aprofundar um pouco mais sobre o funcionamento do nosso coração. O coração bate em média 100 mil vezes por dia. Uau, quantas vezes o nosso coração bate, né? Você já pensou sobre isso? Cada batimento do coração bombeia cerca de 70 ml de sangue. Depois eu vou botar uma imagem ali para a gente poder entender melhor essa quantidade. O nosso coração bombeia mais ou menos 7,5 mil litros de sangue por dia. É muito sangue, né? Em média, viajam continuamente pelo corpo 5 litros de sangue. Então, o nosso corpo, dentro do nosso corpo, tem 5 litros de sangue. Você vai entender um pouco melhor o que isso representa agora. Então, lembra que eu falei lá dos 70 ml? Cada batimento do coração bombeia cerca de 70 ml de sangue. 70 ml corresponde a esse copinho de isopor, que é muito utilizado para tomar café, né? Então, um copinho desse de isopor possui 70 ml, tem capacidade para 70 ml de líquido. Uma garrafa dessa tem 5 litros de água dentro. Então, você imagina que no nosso corpo tem essa mesma quantidade, só que de sangue. E essa é a quantidade que o nosso coração bombeia de sangue por dia, 7 mil litros. Já pensou que é uma piscina de sangue dentro do nosso corpo? É bastante sangue, né? E feito essa introdução, quero falar então o objetivo da nossa aula de hoje. O objetivo é experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos como a força, a velocidade, a resistência e a flexibilidade, e ainda as sensações corporais provocadas pela sua prática. O nosso foco de hoje vai ser nas sensações corporais. É o que você sente no seu corpo quando você está realizando atividade física. E você vai poder perceber isso através da frequência cardíaca. Então, para que serve a frequência cardíaca, professor? Qual é a importância de eu saber esse conteúdo? A frequência cardíaca serve para avaliar se o esforço durante a atividade física está adequado com o seu coração, com a sua capacidade cardíaca. Ou seja, para você saber se o exercício está muito pesado ou leve demais. A gente vai aprender a verificar a frequência cardíaca em exercício na próxima aula, mas é importante que você já entenda, então, que a frequência cardíaca é importante para você saber se a atividade física que você está fazendo está adequada, se ela está muito leve ou se ela está muito pesada. E também serve para o diagnóstico de doenças cardíacas. Se você tiver uma frequência cardíaca muito além dos limites estabelecidos, muito para cima, né, ou muito para baixo, isso pode indicar, sim, uma doença cardíaca. Nós vamos verificar agora quais são as causas que causam diferença na frequência cardíaca, tá? Para cima ou para baixo. Mas antes, você sabia? A frequência cardíaca normal varia entre 50 a 100 batimentos por minuto. Foi como eu falei antes, se a sua frequência cardíaca estiver muito abaixo de 50 ou muito acima de 100, você estando em repouso, isso pode indicar que, né, algum problema cardíaco, algo nesse sentido. No entanto, vale ressaltar que nem sempre é preocupante ou indica problemas cardíacos. Por exemplo, se você estiver vivendo uma situação de fortes emoções, coloquei aqui a montanha-russa, com certeza a sua frequência cardíaca vai se elevar.
Se você estiver ansioso ou se você estiver com febre, isso também vai causar a elevação da sua frequência cardíaca. Então, em todos os casos, você precisa analisar bem, né? A atividade física também causa elevação da frequência cardíaca. Se você levar um susto, por exemplo, ou se você estiver estressado, isso pode também elevar a sua frequência cardíaca. Nessa situação, então, o que você pode fazer para normalizar a sua frequência cardíaca? Procure respirar fundo, procure relaxar, procure livrar sua mente dos pensamentos que estão causando essa elevação da frequência cardíaca. E aí, né, de tudo isso que você já ouviu, talvez você fale, ok, professor, mas e agora, como é que eu posso fazer para verificar a minha frequência cardíaca? E aí nós vamos entrar na parte prática de aplicação desse conteúdo na aula de hoje. Eu quero falar para você que existem alguns equipamentos que podem nos auxiliar nessa verificação. Nós temos um frequencímetro, que ele é bem utilizado durante o exercício, os corredores, os atletas, principalmente o pessoal que corre, eles usam muito esse equipamento para verificar a frequência cardíaca durante o exercício. Como eu falei no início da aula, é importante verificar para saber se o exercício está adequado, se ele está muito pesado ou se ele está leve. Porque se você quiser, por exemplo, alcançar um objetivo de emagrecimento, você precisa ter uma atividade um pouco mais intensa. E o seu coração vai dizer isso, se o exercício está intenso, se ele está leve, né? Nós temos também um medidor de pressão arterial. Eu trouxe um aqui para mostrar para vocês. É um medidor bem comum, você possivelmente já deve ter visto. Você vai na UPA ou vai em uma unidade básica de saúde, eles usam muito para fazer a triagem dos pacientes. Eu trouxe ele aqui para vocês poderem conhecer. Então esse é o medidor de frequência de pressão arterial. Você pode ver também a sua frequência cardíaca. Como que funciona? Você vai colocar ele no seu pulso, vai ajustar ele, vai ligar e vai deixar ele aqui na altura do seu tórax. Ok? Aí ele vai fazer toda a verificação da sua frequência cardíaca, dos batimentos por minuto. E isso é importante porque, como eu falei, existem algumas causas que geram elevação na frequência cardíaca, como febre. E aí aqui no fim ele vai dar o resultado. Geralmente a pressão arterial normal, né, ela adequada, é de 11/7, 12/8, né? E a frequência cardíaca, como a gente já viu, ela varia de 50 a 100 em repouso, né? Então como que a gente faz para verificar a frequência cardíaca? Existe, como eu falei, alguns equipamentos, mas também nós podemos fazer sem o uso deles. Você vai precisar do seu indicador e do seu dedo médio, colocar ele acima aqui do seu punho, do seu pulso, ok? Então você vai verificar aqui a sua frequência cardíaca. Tem pessoas que têm mais facilidade de encontrar no pescoço, por exemplo, né? Então você vai poder procurar também no seu pescoço. Nós vamos fazer isso agora. Você vai precisar de um cronômetro, tá? Que pode ser o seu celular ou o relógio, porque você vai precisar marcar 1 minuto para poder fazer essa verificação. Eu já vou tirar o meu relógio aqui para poder fazer isso junto com vocês. Aí você vai colocar no cronômetro e vai marcar ali então 1 minuto. Então vamos lá, vamos fazer? Deixa eu largar aqui meu trocador de slide. Você vai marcar aí 1 minuto no seu relógio, ok? E vai deixar o seu dedo indicador e dedo médio bem aqui em cima do seu punho, aqui do seu pulso. Você às vezes talvez precise apertar um pouquinho mais ou aliviar um pouco a pressão para que você possa então verificar a sua frequência cardíaca. Você vai sentir como se fosse leves batidas assim na ponta do seu dedo, ali a sua artéria pulsando, ok? Então você coloca ali o dedo, quando você sentir o pulso, você vai contar. Você vai ficar 1 minuto contando. Vamos lá então? Vamos verificar. Conte aí, marca 1 minuto no seu relógio e perceba quantos pulsos você sente. Isso. Fechou 1 minuto, contou os pulsos, marca aí no seu caderno, pode marcar no seu celular como está a sua frequência cardíaca em repouso, tá? Você também pode verificar aqui no seu pescoço, né? Que do lado direito você vai procurar a artéria carótida, que é responsável que é onde você pode verificar esse pulso. E de igual forma você também vai fazer a contagem ao longo de 1 minuto. Então agora que você já verificou sua frequência cardíaca, você aprendeu a verificar ela nessa aula, eu quero sugerir para você
verificar a sua frequência cardíaca em outros momentos. Verifique a sua frequência cardíaca ao acordar, durante uma atividade física, e você vai perceber que a sua frequência cardíaca sofre variações ao longo do dia. Quando você acorda, geralmente a frequência cardíaca está mais baixa. Quando você faz uma atividade física, geralmente ela se eleva. Então perceba a sua frequência cardíaca em outros momentos do seu dia. E assim então nós chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha conseguido entender a frequência cardíaca. Na próxima aula nós estaremos verificando a frequência cardíaca durante o exercício, como que ela se comporta ao você fazer atividade física, você vai poder perceber como ela se eleva, como ela reduz. E eu não posso encerrar essa aula sem dizer para você que você tome os devidos cuidados aí, né, com o nosso coronavírus, você cuide, use máscara, passe álcool em gel, evite aglomeração, evite ir para as ruas, né? Afinal, agora na nossa cidade está proibido, né, você fazer atividade física ao ar livre, você permanecer em praças públicas, nas ruas. Então vamos cuidar, vamos prevenir para que logo isso possa passar e a gente possa vencer essa pandemia. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixo aqui meu agradecimento, meu muito obrigado. Espero você na próxima aula, onde nós estaremos abordando a frequência cardíaca em exercício. Um abraço e fui!